Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo naturalmente da hora a que possam estar a assistir a mais este vídeo aqui na nossa Casa Europa. Quem teve a oportunidade de assistir e de visualizar o último vídeo que publicamos terá dado conta que o mesmo teve como objeto uma análise necessariamente breve, superficial, sobre as principais questões emergentes da criação de uma nova aliança militar entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, designada como AUKUS. Nesse vídeo, nessa publicação que efetuamos, não nos detivemos em especial sobre a reação da União Europeia, pelo simples facto de que, à data, ainda não era conhecida uma posição oficial da União sobre esta nova iniciativa em matéria de defesa, em matéria de segurança, que se consubstanciou, portanto, na criação desta nova aliança militar. A posição da União acabou por ser definida, acabou por ser transmitida na sequência de uma reunião que foi mantida pelos ministros dos 27 Estados-membros da União, em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, que neste momento está a decorrer. Ora bem, o que é que no fundo a União Europeia vem dizer relativamente a esta questão, relativamente a esta nova aliança militar? Segundo o chefe da diplomacia da União, o Sr. Josep Borrell, a União Europeia veio definir e demonstrar a sua clara solidariedade para com a França. A França que, como vimos, se tinha oposto e tinha tecido críticas muito veementes à celebração deste acordo entre os três Estados signatários. E Borrell vai mesmo mais longe e vem dizer algo do género: o que está em causa não é um diferendo entre a França e os signatários da AUKUS, é de facto uma questão bilateral que opõe esses mesmos Estados à própria União Europeia. No fundo, há aqui, se quisermos, uma ampliação do diferendo, que deixa de ser visto como um diferendo entre a França e os Estados signatários do acordo militar, sobretudo a França versus a Austrália e os Estados Unidos, para afirmar que o assunto é um assunto bilateral, um assunto mais profundo que afeta a União Europeia na sua totalidade. Mas esta não foi a única reação saída da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da própria União. O presidente do Conselho Europeu, o Sr. Charles Michel, foi bastante mais enfático, foi bastante mais incisivo e aludiu a uma falta de lealdade e de transparência dos Estados Unidos relativamente aos seus aliados europeus, exigindo mesmo que sejam dadas explicações francas. Ainda na sequência desta reunião, outra posição que vem e que deve ser realçada, a Alemanha veio colocar-se frontalmente do lado da França nas suas críticas aos Estados Unidos, precisamente pelo facto de os Estados Unidos terem negociado, entendeu a Alemanha, em segredo, esta nova aliança militar, deixando à margem todos os seus parceiros europeus, membros da União Europeia. O próprio ministro dos Assuntos Europeus do governo de Berlim acabou por dizer que foi perdida a confiança entre os Estados-membros da União
e os Estados Unidos, essa confiança tem de ser reconstruída, mas, acrescentou, não vai ser fácil reconstruir os níveis de confiança entre os Estados Unidos e os seus parceiros europeus. Na mesma linha, aliás, numa entrevista dada recentemente à CNN, a própria Presidente da Comissão Europeia veio, de certa forma, carregar também um pouco nesta mensagem, dizendo qualquer coisa como um dos nossos Estados, neste caso a França, foi tratado de uma forma que não é aceitável e por isso precisamos e por isso exigimos saber o que aconteceu e porque é que isso aconteceu. O próprio comissário europeu responsável pelo setor, pelo pelouro do mercado interno, na mesma linha, acaba por referir que existe na Europa um profundo e crescente sentimento de que se quebrou algo muito importante no capítulo das relações transatlânticas. Ora bem, este conjunto de declarações vem precisamente reforçar a ideia geral de que a União Europeia sentiu-se destratada, sentiu-se preterida, sentiu-se, de certa forma, ultrapassada quando os Estados Unidos optaram, por um lado, por estabelecer a aliança com a Austrália e com o Reino Unido, preterindo acordos já estabelecidos com a França e fazendo à revelia de todos os seus parceiros europeus. E não nos esqueçamos que o primeiro passo, o passo inicial desta nova aliança militar, passará precisamente por permitir que a Austrália venha a obter uma frota de submarinos movidos a energia nuclear, ao contrário do que estava previsto, em que a Austrália tinha dado como adquirida a aquisição de um conjunto de submarinos convencionais que seriam fornecidos pela França. Ora bem, depois destas reações, depois destas tomadas de posição, quer do responsável pela política externa da União, quer de diferentes responsáveis, de diferentes altos cargos, de órgãos e de instituições da União Europeia, é evidente que é impossível não concluirmos que as relações transatlânticas entre a União Europeia e, sobretudo, os Estados Unidos estão num dos seus pontos mais baixos. E isto é lamentável e isto é preocupante. Desde logo, porque não podemos esquecer que esta era uma das grandes críticas feitas ao antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que era reiteradamente e que foi reiteradamente acusado de preterir os seus aliados europeus em detrimento de países da zona do Indo-Pacífico. Ora bem, com a eleição de Joe Biden para a Casa Branca, abriu-se uma janela de oportunidade, criaram-se verdadeiramente esperanças no sentido de que o relacionamento transatlântico entre a Europa e os Estados Unidos, entre a União Europeia e os Estados Unidos, conhecesse uma nova era, fosse revigorado e essa foi, digamos que, uma das esperanças que mais resultou da eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Poucos meses passados sobre a sua eleição, levando em consideração as suas principais opções em matéria de política externa que já têm sido conhecidas, e refiro-me concretamente à decisão também isolada de retirar as suas tropas do Afeganistão
e à decisão de avançar para esta nova aliança militar, privilegiando a Austrália e o Reino Unido em detrimento dos Estados-membros da União Europeia, é evidente que os sinais não são animadores, os sinais não são propriamente de molde a transmitir uma ideia positiva no sentido do restabelecimento, da recuperação, da revitalização das relações entre os Estados Unidos e os países membros da União Europeia. Os Estados Unidos, dentro da Europa, têm dado indícios nos tempos mais recentes de que o seu aliado preferencial continua a ser o Reino Unido e, por outro lado, com a criação desta aliança militar, vêm também dizer de uma forma muito clara, muito sibilina, que o seu principal objetivo estratégico não se centra propriamente na Europa, mas centra-se na região do Indo-Pacífico, que é vista como potencialmente a região mais próspera do planeta nos tempos mais próximos. Portanto, e em síntese, nós estaremos a viver um dos momentos mais felizes neste relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia, o que não deixa de ser um facto preocupante, sobretudo porque voltamos sempre à matéria de defesa. Neste momento, a União Europeia depende dos Estados Unidos para se defender e ou tem a arte e o engenho de quebrar essa realidade, ou tem a arte e o engenho para avançar no sentido de criar uma maior integração da sua defesa, ou de facto nestas matérias continuará a ser subjugada, continuará a ser ultrapassada e continuará a contar muito pouco na cena internacional. Deixo-vos com mais esta análise, com mais este comentário, não sem antes partilhar convosco os habituais comentários com que costumo encerrar estes pequenos vídeos. Não deixem de participar, de colaborar, enviando as vossas sugestões, as vossas críticas, eventualmente sugerindo temas a serem abordados. Façam-no através da caixa de comentários existente aqui embaixo no YouTube. Em segundo lugar, por forma a permitir uma maior divulgação destes vídeos, se gostaram, se apreciaram o seu conteúdo, não deixem de fazer o respectivo like e, finalmente, para continuarem a ser informados regularmente sobre as publicações que aqui vão surgindo, obviamente, inscrevam-se no canal. Um grande abraço e até um próximo vídeo. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.